Será que essas 5 dicas de Dadi têm a ver com a doutrina? Tudo a ver. E ela nem é espírita. E ela ainda complementa, dizendo que aqueles que não se importam com isso, que não se importam em amar as pessoas, em não prejudicar as pessoas, que pensam negativamente, que não têm sentido para a vida, essas pessoas tornarão escravos do desnecessário e a mente ficará poluída. Olha que interessante. Realmente, se nós não damos importância às pessoas, o que nós gostamos é prejudicar, não pensamos positivamente e a vida não tem sentido, realmente vamos perder tempo com o desnecessário, o consumismo, a vida mesquinha, pequenez, sem edificações. Realmente nossa mente ficará poluída e aí os obsessores cairão matando. Realmente, grande lição de Dadi a respeito da vida. Realmente a sua mente deve estar muito estável. E nós? E o Espiritismo? O que faremos diante da vida, das crises? E aí? Na verdade, vivemos um ciclo vicioso, rotineiro e muito materialista. Trabalhamos, descansamos, trabalhamos, descansamos, envelhecemos, morreremos ou desencarnamos, ou desencarnaremos. Pronto. Acabou ele de forma alguma. Esse ciclo vicioso de trabalhar, descansar e um dia morrer é o que não está dando sentido à vida de muitos. As pessoas não têm tempo, de menos se preocupam com o lado espiritual. E aí desencarnam. E o final a gente vê lá no filme Nosso Lar, né? No umbral, quem já assistiu ou vai assistir. Justamente. Então devemos nos lembrar de uma lição de Emmanuel, que através da psicografia de Chico Xavier, escreveu no livro Pensamento e Vida, mais ou menos o seguinte, que quando nós tivermos, ou quando a gente tiver comportamento agressivo, quando irritados, quando nervosos para com as outras pessoas, que nós deveremos pensar 2 vezes antes de agir assim, porque isso fará um reflexo em nós mesmos, e nós seremos pessoas mais insensíveis, e nós seremos pessoas mais impacientes. Olha a crise ética da impaciência, do estresse. As pessoas estão irritadiças e acabam tendo como reflexo a insensibilidade. Realmente, as pessoas não estão nem aí pelo sofrimento dos outros. Não pensam, não têm tempo para pensar sobre o real sentido da vida, sobre o lado espiritual de cada um. Ninguém tem tempo para isso. Isso é o que menos importa hoje em dia. Mas Emmanuel complementa, dizendo que, do contrário, se procurarmos mudar o nosso comportamento e passarmos a ser pessoas mais generosas, pessoas mais compreensivas, pessoas mais úteis para com as outras, teremos como reflexo Emmanuel que diz: tudo de bom, alegria, bom ânimo, satisfação, tranquilidade. Olha como Dadi, junte a indiana, teremos segurança, teremos paz de espírito. É simples assim, muito simples. O Espiritismo, ou conhecimento espírita, ele nos proporciona uma alegria de viver. Mas por que alegria de viver? Na medida em que compreendemos as razões lógicas da existência. O conhecimento espírita nos proporciona a alegria de viver na medida em que aprendemos os mecanismos que devemos usar para buscar a felicidade, a favor da felicidade. É isso que nós aprendemos
A doutrina espírita propõe que nós deveremos mudar o nosso comportamento, buscar conquistar metas. Muitos dos conhecimentos que aprendemos aqui são propostas iluminativas diante do que vemos, diante de tudo que já ouvimos e já vimos, diante da vida em que levamos. São realmente propostas iluminativas. O conhecimento espírita, esse contato com a doutrina espírita, ele vai nos incentivar o hábito. O hábito não só de ver misérias no mundo, mas de ver também bênçãos, porque as bênçãos também existem. Vai nos incentivar a ter mais responsabilidade, porque nós somos os autores do nosso próprio destino. O Espiritismo, através do seu conhecimento, ele vai fazer com que nós possamos, sinceramente, buscar valores legítimos. Vai nos estimular a buscar essa conquista de valores verdadeiros. Bem, o Espiritismo faz tudo isso e nos esclarece mais. Nos esclarece que seremos mais felizes na medida em que vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Então tudo depende de nós. Sempre gosto de repetir que, quando nós queremos, o universo todo conspira a nosso favor. Mas tem gente que parece uma porta de concreto, que não penetra nem raios gamas, raios radioativos, não penetra nada. Aí fica difícil, até para Deus, penetrar em seus corações. Então o Espiritismo nos proporciona tudo isso e muito mais. Basta querermos. Nos propõe também e nos explica as causas das condições, dos sofrimentos, daquilo que passamos. Explica tudo isso. Explica e nos oferece instrumentos, nos oferece ferramentas, meios para que possamos erradicar esses problemas de nossas vidas. Só depende de nós. O conhecimento espírita, ele está aí. E o que nós aprendemos ainda no Espiritismo é que mesmo errando, é que mesmo caindo, é que mesmo no insucesso ou nos insucessos, nós poderemos a qualquer momento levantar, bater a poeira e seguir em frente e retomar de novo a nossa vida e as nossas atividades. Isso é muito importante que tenhamos conhecimento. Mas existe a crise e existe também o desafio. E o desafio está nisso, da nossa postura diante da crise, da nossa postura diante da escravidão material, a nossa postura diante da falta de tempo e da impaciência. É uma crise. Então, nós deveremos, diante da crise, das crises, ou da crise, da adversidade, dos problemas, das perturbações, ter o desafio de fazer a prece, de meditar, de fazer leituras evangélicas ordinárias, alguns minutos por dia, todos os dias. Mas o que é meditar? Segundo o livro Consciência e Mediunidade, do Projeto Manuel Filomeno Miranda, meditar não é ficar em posição de lótus, como os indianos, sentados com as pernas cruzadas e ficar com a cabeça vazia. Tirar tudo de dentro. Não é isso. Meditar é conhecer-se, é refletir sobre si mesmo, é pensar duas vezes antes de falar, é ponderar as palavras. E todo médico, todo cristão, todo candidato a ser espírita deve ter isso como rotina em sua vida. É isso que é meditação. Diante das crises de impaciência, devemos ter o desafio de controlar os nossos impulsos, de imaginar o que Jesus faria em nosso lugar. Pensar 2, 3 vezes antes de reagir. Cantar até velhas, pedir a vida a Deus, fazer de tudo. Mas tentar sempre
tentar sempre, com todas as forças, não maltratar os seus semelhantes, não ofender o seu próximo. Isso é muito importante e faz uma grande diferença. E Carlos Abranches, em uma dessas fontes nossas, ele escreveu um texto dizendo mais ou menos assim: quando eu crescer. E aí imagine um político corrupto dizendo: quando eu crescer, eu vou ter exata noção de que o dinheiro que foi desviado, ele poderia ser usado para construir uma escola melhor, contratar mais médicos, investir na promoção do jovem para evitar as drogas. Imagine uma dondoca dizendo: quando eu crescer, eu quero compreender que as roupas e as maquiagens próprias da idade da minha filha não combinam mais comigo. Imagine um traficante dizendo: quando eu crescer, a droga que eu vendo para provocar ilusões, na verdade, vai estourar como uma bomba da vida vazia, da solidão existencial, da vida interior, da explosão do jovem, porque o jovem vai ser eliminado, vai ser podado da sua criatividade, da sua produtividade e da esperança que a comunidade tem dele. Imagine um viciado falando: quando eu crescer, eu vou perceber que eu fui um joguete na mão do traficante, que eu me comportei como uma criança indefesa. Imagine um consumista dizendo isso: quando eu crescer, eu vou perceber que o prazer a todo custo do consumismo, ele pode ser freado sim, quando eu desejar me autodescobrir. Imagine, por exemplo, e por fim, o trabalhador invigilante do campo da fraternidade dizer: quando eu crescer, eu vou perceber, ou eu compreenderei, que eu poderia fazer muito mais do que eu fiz. Mas eu perdi muito tempo com os atritos, com as vaidades, com a inveja. Muito interessante quando eu crescer. Porque muitos de nós, embora adultos, temos ainda comportamentos infantis, que deveriam servir de exemplos para as nossas crianças, acabamos muitas vezes nos igualando a elas. Então a crise está instalada, o desafio está aí presente. Tomemos a responsabilidade de conduzir as nossas vidas e tenhamos a coragem de mudar o nosso interior. Muito obrigado a todos pela atenção.